Bom, nós pedimos desculpas, que foi uma questão involuntária, foi uma queda de rede da própria Assembleia, né? Então, uma discussão que estava num nível tão, né, importante ali, de forma tão agradável que, inclusive, recebemos aqui a visita através da rede do nosso governador, parabenizando o trabalho da secretária e chamando a atenção para a importância desse tema. E também um comentário de Camila, também, que parabeniza Vieira. Camila Vieira. Então, aí o governador sempre atento, né, presente, eu não sei como ele consegue fazer isso, né, de forma quase que presente, ele está observando, prestando atenção a tudo, e não poderia perder essa oportunidade de parabenizar a nossa secretária. Mas, secretária, eu gostaria de que também a senhora comentasse, que nós falávamos justamente da campanha Respeite as Minas, e a senhora colocou bem claro que essa campanha tem uma importância do ponto de vista do combate ao assédio sexual, né? E nós vimos recentemente um personagem que ora ocupa o Palácio do Planalto, né? Quer dizer, ali que tem uma responsabilidade pelo que fala, convidar os turistas para vir ao país. Turismo gay, ele disse que não podia, mas que se viesse aqui para fazer sexo com as mulheres, que seriam bem-vindos. Isso não vem contra a vida, e nos carnavais ali se esforçando para combater o assédio, né, a violência, a apropriação de mulheres como se fosse somente instrumentos de sexo. Sim, eu acho que ele sabe que foi uma decisão política dele, toda essa atividade da Secretaria de Política para as Mulheres, tanto na campanha Respeita as Minas, como agora nessa outro aspecto da tóxica. Então, sem dúvida nenhuma, sem decisão política, a gente não tem como realizar campanhas desse porte, né? E o governador está muito entrosado com essa questão, o governador Rui Costa. Essa questão, eu acho que o dirigente de um país, né, com as coisas, né? Porque quando fala, está falando para um país inteiro e para fora, para todo mundo. Então, ainda que ele tenha essa ideia individual sobre as mulheres, né, que podem, do turismo sexual, ele, enquanto presidente, não pode estar expondo, né? Então, nós mulheres queremos respeito. Então, eu até no dia mesmo falei, presidente, nós exigimos respeito, né? Porque nós estamos aqui num grande enfrentamento da violência contra as mulheres, igualdade de gênero, ou seja, é uma luta que envolve homens e mulheres, tem que envolver homens e mulheres, e a face do turismo sexual é uma face da violência, é uma visão sexista, né? Uma visão de que as mulheres estão aí para fazer sexo. Então eu acho que isso é lamentável, que isso ocorra exatamente do dirigente máximo da nossa nação, né? E eu acho que nós temos que combater essa ideia. Então, é uma coisa de dizer para o presidente, respeita as minas, presidente, respeita as mulheres, respeita as brasileiras que não querem, né, servir de atração turística para fazer sexo, para o turismo. Tantas paisagens lindas, lugares maravilhosos, para as pessoas virem aqui por causa disso. Quanto à questão dos gays, no meu entendimento, não foi também para proteger os gays do turismo sexual, ao contrário, foi exatamente colocando de que a imagem fica prejudicada com o turismo sexual com mulheres, mas fica prejudicada com o turismo sexual com os gays. Então, isso nada mais nada menos que, aliás, hoje isso, eu acredito que o Superior Tribunal de Justiça, ao aprovar recentemente essa legislação, transformou a LGBTfobia em crime. Então, nós temos que, e a gente espera que isso seja realmente ratificado em nosso país. A violência que a gente está vivendo hoje, nós devemos também ver
que existem pessoas em nosso país que pensam assim e que muitas vezes nós temos que fazer esse enfrentamento, temos que discutir, falar sobre isso, discutir que não dá para as mulheres continuarem sendo objeto sexual, quer seja para turismo, quer seja para outras iniciativas que acontecem aqui em nosso país, que é uma visão de mulher exatamente relacionada, uma visão de violência contra as mulheres, porque exercendo a violência contra as mulheres, querem respeito. E daí vem, inclusive, o tema da nossa campanha, Respeita as Minas, né? É claro que tem essa pegada mais jovem, porque a gente considera que nós temos que... eu, quando lancei essa campanha, eu fiquei pensando muito qual o nome dela, e acho que o Respeita as Minas, ela expressa um pouco, não tem nada a ver com o paulista, com isso, com aquilo. Essa juventude dos bairros, das quebradas, dos bairros populares, que está muito engajada aí com essas questões, as mulheres que estão aí fazendo protagonismo, mulheres negras que estão fazendo esse protagonismo, é uma coisa emocionante em relação às ideias de combater a violência, do feminismo. Tudo isso está nos bairros daqui de Salvador e nos bairros do Brasil inteiro, não é? Então a gente tem que contemplar essa juventude também, porque eles podem ser grandes agentes multiplicadores. Claro que a violência não atinge somente a juventude, atinge as mulheres em todos os seus ciclos de vida. Mas a gente quer contar com todo mundo para combater essa violência. Nós temos também aqui a participação de Yuri Almeida, que na verdade ele agradece, né, a aula que a secretária está dando, que não deixa de ser uma aula, né, mas que precisa muito de nós, homens, né, porque se a gente assumir, né, que começa por tentar enquadrar, né, começa por um grito, depois um tapa, depois tiro, facada, né? E nós precisamos ser os agentes importantes, né? Nós homens precisamos negar a cultura da violência e ajudar, e Yuri tem razão, nós temos que aprender isso também com as mulheres. Exatamente. Né? Então, e com os homens também, né? Acho que é os homens do nosso lado, deputado. Eu queria citar uma coisa aqui que, assim, tem a ver com essa questão da masculinidade tóxica, mas e tem a ver também que é o seguinte, uma menina em Serrinha, ela morreu faltando 24 horas para parir. Ela foi assassinada com um tiro na nuca pelo companheiro, o pai do menino. Então lá ele matou a mãe e o seu próprio filho. Então, a mãe, a esposa, o que é isso? Né? Então, normalmente, com esses fatos tão... Né, as pessoas atribuem a uma loucura. Né? Então, nós temos estudos que colocam o seguinte, somente 5% dos homens que cometem feminicídio ou violência contra as mulheres poderíamos chamar de psicopatas. 5% somente. 45% são pessoas que têm algum problema, são homens que têm problemas com a lei, tiveram alguma passagem na prisão, ou usam algum tipo de substância psicoativa, vamos chamar assim. Aí forma 50%. Né? E os outros 50%? Os outros 50% são os homens do cotidiano, os homens que convivem com a gente. Daí que surgiu essa ideia do Respeita as Minas, da masculinidade tóxica. Então, esses homens, o que acontece com eles? Acontece que eles são criados para a violência. Para se afirmar como homens, para ser macho, tem que ser violento. Ser macho não pode chorar. Ser macho tem que submeter a mulher. Ser macho não pode deixar que ninguém se mande dele. Ser macho não pode... É a ideia de que se o cara ajuda a mulher nos afazeres domésticos, está sendo molenga. Não é isso? Tem isso. Ou seja,
Isso é uma visão antiga. Quando a gente escolhe uma pessoa para viver, a gente tem que entender assim, quando a gente escolhe um homem para viver, ou uma mulher, ou uma pessoa para viver, a gente quer compartilhar a vida. Então, o ambiente privado, ele tem que ser um ambiente de compartilhamento de vida, né? Onde os dois vejam aquilo com riqueza, estejam realizando as suas coisas. Então, não é um ambiente onde um manda no outro, onde um subordina o outro, onde um é o dono do outro, onde um manda no outro, né? Que é uma coisa mais forte. Então, e esse ambiente doméstico que está assim, porque os índices de violência doméstica, então você aí que se escandaliza e se alarma com esses índices mesmo, que são alarmantes de violência doméstica e contra as mulheres, tem que começar a se perguntar o que é que está acontecendo. Além da cultura da sociedade, que é uma cultura de violência, inclusive estimulada recentemente com armas, né, ampliando não só o uso de armas, mas ampliando o calibre das armas, né, que mostra uma cultura de violência, né, e armamentista mesmo. O que é que acontece? Se você não se perguntar por isso, você não consegue deslindar e fica atribuindo a bebida, a isso e aquilo às pessoas. Então, o que acontece é a cultura da violência, é a masculinidade tóxica, que o homem se vê questionado e não aguenta. Então, é bom a gente estar vendo por aí as coisas, né? Acho que tem uma outra pergunta aí, né, deputado? Comentário hoje com uma participação significativa, né? Então, aqui nós temos a nossa companheira Camila Batista, né, que acha importante essa iniciativa, né? E que também aqui dá um abraço na secretária. Então, obrigado, Camila. A participação é muito importante, principalmente porque isso é uma campanha do governo, que é uma campanha do Partido dos Trabalhadores, nós assumimos ela com muita força, e ela tem que ter a participação da sociedade, né? Todas as entidades, e principalmente nós homens, né? Nós homens que temos que nos vigilar, né? Porque, como a senhora própria colocou, isso é uma questão que envolve aspectos culturais, né? Da forma de ser macho, e nós temos que estar ali cotidianamente, né? Nos cobrando, nos exigindo uma postura, né? Que eduque para a liberdade, para a paz, né? Para a igualdade, né? Econômica, social. E também uma coisa que tem a ver com isso, que é muito importante, que é a educação. Então, eu gostaria que a senhora comentasse como é que vê os ataques, né, à educação e principalmente ao ensino universitário. Nós que tivemos essa oportunidade, privilégio de vir da escola pública, que ali abriu nossos caminhos, né? Não só para uma vida profissional, mas para entender a vida, né? Eu estudei na escola de agronomia, foi uma experiência de vida ali, conviver, porque ali a gente vivia junto, a gente convivia. Então, a verdadeira universidade, né, que forma para a vida, que forma aquele intelectual, cientista, técnico, que vai ter esse compromisso com o seu povo, né? E a participação das mulheres vem crescendo muito. Hoje eu estive no IFBA, ali defendendo a nomeação de uma gestora que foi legitimamente eleita, e eu olhava aquelas carinhas ali dos estudantes, a maioria mulheres, né? Grande maioria de negras e negros, né? A cara do povo, a cara do povo. Essa é a cara que a gente não vê na Globo, mas ali eu estava vendo a cara do povo e a necessidade de se fortalecer, né, cada vez mais. E hoje também as mulheres são as que mais passam em concurso. Né? Então, era que bom mais ouvir a senhora sobre isso. Universidade. Gente, olha, vou começar essa pergunta, deputado, dizendo o seguinte, olha, ontem eu fiquei muito tocada com aquela imagem que
eu estava comentando aqui com o senhor nesse instante, aquela imagem da manifestação no Paraná, de manifestantes no Paraná, retirando a faixa em defesa da educação lá na... Né? Ora, mas quem não pode defender a educação? Quem que pode pegar e dizer que não defende a educação? Isso é uma tristeza que a gente está vivendo no nosso país. Fiquei muito comovida com isso ontem. Porque, de fato, por direita ou esquerda, a questão da educação tem que ser uma questão fundamental. Nós não conseguimos. Então, eu sei muito bem que essa questão da equidade de gênero hoje em nosso país é uma questão fundamental que mexe com a educação. Então, o governador Rui Costa está certo quando agora, esse ano, inicia exatamente com a abordagem, né, a prioridade da questão da educação. Uma educação não sexista, uma educação democrática, inclusiva, de qualidade, pública. É isso que a gente quer. Né? Então, eu acho que a defesa da educação pública e de qualidade, né, é uma grande questão hoje em nosso país, que expressa exatamente uns caminhos que a gente está tendo que vão de encontro a isso, tanto na educação. A educação é algo que nós temos que levar em conta porque, e eu digo não só a educação, mas o acesso. Quando eu estou falando educação, estou falando o acesso à educação de qualidade. Então, é preciso a educação ser de qualidade e esse acesso tem que ser democrático, não pode ser para poucos, não é a educação de qualidade. Muitos estudam fora, outros estudam aqui, mas ainda assim não pode ser para poucos a educação de qualidade. Então, pegando ainda nessa questão das mulheres, eu acho que nós temos que mexer com a educação, nós temos que lutar por uma educação não sexista, uma educação que não expresse e acabar com essa coisa de ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Nós sabemos disso, temos que combater essa ideia, porque é na educação que está o caminho da gente criar homens e mulheres, né, que possam realmente desenvolver suas qualidades, seus objetivos, ter uma vida plena, né, que é o que nós queremos para as pessoas. Então, essa questão da educação no nosso país hoje dá uma tristeza muito forte, porque você vê pessoas... Primeiro tem a emenda constitucional 95, que congela os investimentos da educação e de saúde por 20 anos. Isso é um crime de lesa pátria, eu acho. Eu acho que isso é um crime contra o Brasil, né? Porque você está congelando no baixo, né, os investimentos na saúde e na educação. Depois você vem ainda com contingenciamento, né? Já congelou por 20 anos. E aí depois você ainda vem com contingenciamento, que são os cortes. Se contingenciamento não fosse igual a corte, né, a gente teria a possibilidade de incluir, mas é corte mesmo. Então não existe possibilidade de incluir num grau desse, os investimentos já são deficitários, a gente promover mais um contingenciamento, então ele simbolicamente é um corte, não é um contingenciamento temporário, né? Porque você já está congelando no baixo os investimentos na saúde e na educação, e depois você ainda faz contingenciamento, você ainda faz mais ainda. Você tira da ciência e tecnologia, né, inovação, os recursos. Então, o país, eu estava ouvindo ontem um químico, um ex-presidente da Sociedade Química, né, dizendo ontem que um país, ele só tem desenvolvimento porque tem ciência, tecnologia e inovação. Então, ele não pode se desenvolver, a ciência, tecnologia e inovação é a base para o desenvolvimento. E não isso que o governo está dizendo. O governo está dizendo que somente... que o presidente da República está dizendo de que só pode ir mais os seus, né, ministros, que só país grande, país desenvolvido é que pode ter ciência, tecnologia e inovação. Ora, mas esse país, para ser desenvolvido, precisa da ciência, tecnologia e inovação. Você viu o que está acontecendo com Cuba? Cuba hoje, ontem, né, entregou ao mundo uma importante vacina, né, que eu acho que vai dar um grande impacto aí na sociedade
Então, são vacinas, são desenvolvimento, são tecnologia, incorporação de tecnologia. Essa é a linguagem hoje do desenvolvimento no mundo inteiro. E aqui nós estamos indo para trás, ou seja, é preciso crescer, mas crescer como? Desenvolver como? Se você não tem ciência, tecnologia e inovação, se você não tem educação, se você não tem pesquisa na universidade, se você está numa maré que é uma coisa morna, que não consegue, né, desenvolver. Então, eu acho que as mulheres estão sendo protagonistas nisso, porque a maioria de mulheres hoje na universidade, né, inclusive eu acho que o governo Lula, né, os governos dos últimos anos, 13 anos, deram uma grande oportunidade em relação não só à criação de mais universidades federais, como também da inclusão de pessoas no ensino universitário. Então, a questão da população negra, a questão da população LGBT. Sexta-feira, deputada, eu conheci uma estudante de medicina que é uma mulher trans, né, que entrou na cota de trans que foi, né, estipulada no governo Lula. Então, isso é uma coisa extraordinária, é a democratização do acesso ao ensino público de qualidade. A gente tem que, isso é uma coisa cara para nós, e isso está sendo destruído. Então, essa imagem que eu peguei aqui no início, de retirar a faixa, que você retire outra faixa, né? Porque cada um... Mas a justa faixa que está ali escrito em defesa da educação, né? Isso é uma coisa que deveria todo cidadão ou cidadã brasileira deveria estar defendendo a educação de qualidade. Mas a elite, ela não pensa assim. A elite, ela pensa que a educação só serve para os que são ricos. Então, os que a maioria da população brasileira não deve ter esse direito. Com certeza, mas nós falamos aqui sobre a campanha, sobre a educação, a importância, né, de tudo isso, mas em determinadas horas é preciso prestar um socorro imediato, né? Acabar com essa história de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se estiver gritando, se estiver agredindo, nós temos que socorrer de forma imediata para que aquilo não evolua para uma violência maior. Então, nós temos aqui números importantes, como atendimento à mulher, da delegacia especializada, né, que é 3116, não é? 7.000. 3116, 7.000. Esse da delegacia especializada de mulheres. Temos outro número importante, Central de Atendimento à Mulher, 180. Né? Temos outro importante também, que é da Polícia Militar, 190. Então, como nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de agradecer para nós essa presença, nos honrou muito a bancada do Partido dos Trabalhadores, através da sua liderança, e pedir desculpa pelo esse interrompimento que não foi voluntário, foi uma interrupção da rede aqui da ALBA, mas pedir que a senhora, de forma muito rápida, comentasse esses instrumentos de proteção e de socorro na hora que a violência ocorre. Nós precisamos conquistar a proteção efetiva das mulheres. Existe hoje, o governador Rui Costa, duas iniciativas relevantes no campo de criar um acolhimento mais humanizado nas delegacias comuns e ampliar o número de delegacias especializadas de atenção às mulheres, né? Esse é parte do que se chama Rede de Atenção à Mulher em Situação de Violência, prevista pela Lei Maria da Penha. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos fortalecer essa rede para que haja uma proteção mais efetiva. E eu queria aqui dizer a vocês, tem uma violência contra as mulheres, pode ser sua irmã, sua mãe, sua sobrinha, sua amiga, né? Sua vizinha, que muitas vezes fica com vergonha de dizer que está sofrendo violência. Porque é isso que acontece. Nós não podemos culpar a mulher por ficar com vergonha, porque está sofrendo agressiva, sendo agredida. Não é possível isso. Então está muito mais perto de nós na essência do que a gente pensa, né? Então é bom a gente estar atento e ver o seguinte, nós temos que ter ação proativa. Então, homens e mulheres, o governo de violência contra as mulheres
Então, é preciso estimular a denúncia, não é? Nos partidos políticos, nos sindicatos, a gente tenha conhecimento ou desconfie de violência contra as mulheres, a gente tem que realmente entender que é preciso procurar uma delegacia. Até para a Secretaria de Política para as Mulheres, fim de semana mesmo, eu passei o fim de semana resolvendo alguns problemas relacionados a essa questão, porque às vezes ele se liga para a gente agir, eu não posso, tomando conhecimento de uma questão, eu não posso deixar isso de lado, né? Então, denuncie, acolha essa pessoa, apoie essa pessoa, porque não subestime um tapa, né? Não é que mulher gosta de apanhar, não existe essa mulher que gosta de apanhar, ela vive um ciclo de violência ali, ó, não tem como sobreviver, por isso que essa questão da autonomia econômica para as mulheres é uma questão fundamental, econômica e social das mulheres, né? Porque ela está sendo agredida. Muitas vezes a regista Cresce não tem como, volta para casa e morre, né? Porque ela não tem como sobreviver, não tem como sobreviver com a econômica. Eu pretendo dar um grande tom na Secretaria de Política para as Mulheres para a inclusão produtiva das mulheres, para a autonomia econômica e social das mulheres, porque esse é um caminho também de enfrentar a violência de gênero, a violência contra as mulheres, para que as mulheres possam ter autonomia e que não possa ficar num ciclo de violência porque não tem como sobreviver. Então, mulher tem que estudar, mulher não tem que pensar em casar cedinho, não. Mulher tem que pensar em ter sua profissão, não é? E lutar por sua profissão. Casar é uma consequência. A gente casa quando encontra alguém, namora, né? Tem companheiros. Quando a gente vai encontrando as pessoas que nos fazem bem pela vida. Então, o objetivo em si não é casar só, né? Então, olha, gente, eu gosto de casamento, já casei algumas vezes, não tem nada a ver, então, mas que é preciso ser algo que seja uma coisa boa para a mulher, para desenvolver plenamente a sua vida. Então, vamos, homens e mulheres, não é luta contra homem. É claro que se os homens são maioria numa determinada coisa, é preciso também ceder espaço às mulheres, porque combater a violência também é dar visibilidade ao protagonismo das mulheres. Então, tantas mulheres que fazem tantas coisas e que não... né? Eu ontem estava, sábado, na Janumã, com a escritora Heloísa Bach, de Holanda, e estava lá, Panteras Negras, uma grande banda de mulheres negras, maravilhosa. Então, nós temos em todas as áreas de dar visibilidade às mulheres. Então, as mulheres são cantoras, né? Mas é preciso também ter mulheres instrumentistas, por exemplo, só para citar a área da música, né? E tantas outras mulheres. Então, isso também é parte do enfrentamento à violência contra as mulheres, isso é parte do caminho pela equidade de gênero. Então, mais uma vez, muito obrigado. Você que não sabia, sei que uma boa parte sabia o que era masculinidade tóxica, agora sabendo, vamos combatê-la, vamos acabar com ela e vamos criar uma cultura de igualdade entre homens e mulheres para o desenvolvimento de todos. Então, muito obrigado e até a próxima edição do Minuto pela Democracia. Muito bem, né, Fernando? Obrigado. Conto com você.